O Brasil foi construído com o objetivo central de fornecer matéria-prima para a sociedade europeia. O nosso país foi colonizado e povoado com o objetivo exterior, voltado para fora, com o objetivo de fornecer matéria-prima para a sociedade europeia, que foi construída a sociedade brasileira. Então no início eram os engenhos de cana-de-açúcar, depois veio o café, hoje em dia é a soja. Então cada ciclo econômico brasileiro é só a mudança de uma commodity para outra, é só a mudança de matéria-prima que vai ser fornecida para a sociedade europeia. O próprio nome do nosso país se deu em virtude de uma matéria-prima a ser exportada e fornecida para a Europa, que é o pau-brasil, que era uma árvore que os portugueses arrancavam daqui e levavam para a Europa, para fazer tinta, para fazer cadeira, para fazer mesa. Então tu percebe que é muito simbólico que o próprio nome do nosso país, ele se dá em virtude de uma matéria-prima a ser arrancada daqui para fornecer para os europeus safados. Desde o início, aqui no Brasil, existe uma lógica produtiva de um latifúndio agroexportador. A gente poderia ter inúmeras terras baseadas em agricultura familiar, onde muitas famílias produziriam aipim, batata, arroz, feijão, para alimentar o povo brasileiro, para fazer circulação de riqueza, circulação econômica, e todo mundo iria prosperar, todo mundo iria viver bem. Só que aqui no Brasil não foi assim que aconteceu, porque a coroa portuguesa dividiu o Brasil em várias partes, que a gente foi aprender na escola, como sesmarias, como capitanias hereditárias, entregou essas terras para a nobreza de Portugal. Então cada nobre português recebeu uma imensa quantia de terra para colocar os escravos para produzirem certas mercadorias para abastecer a Europa. Então é uma lógica em que poucas pessoas têm extensas quantias de terra, colocam escravos para trabalhar, para produzir certas mercadorias e exportar para o mercado europeu. E é uma lógica que persiste ainda hoje em dia, porque até hoje, em 2025, o Brasil opera uma lógica de latifúndio agroexportador. Para tu ter uma ideia, 46% das terras produtivas no Brasil está na mão de 1% dos proprietários. Ou seja, de todos os proprietários, 1% tem praticamente metade das terras do Brasil. Isso é uma concentração de terra maior do que era na época da Revolução Francesa. E naquela época eles simplesmente arrancaram a cabeça do rei, e aqui a gente bate palma para o agronegócio. A gente fala que o agro é tech, que o agro é pop. Que o agronegócio não produz alimento direcionado ao povo brasileiro, não produz arroz, feijão, aipim para alimentar o povo, para ter uma vida melhor para a população. Muito pelo contrário, o agronegócio produz só aquelas mercadorias mais rentáveis no mercado internacional, como o café e a soja, para exportar para os Estados Unidos, para a China, para o Vietnã, para a Europa, enquanto o próprio povo brasileiro não tem acesso a esses alimentos, enquanto o próprio povo está passando fome, abandonado. E o Caio Prado Júnior comenta no livro Formação do Brasil Contemporâneo que a colonização na América se deu de duas formas completamente diferentes. A primeira é a colonização de povoamento que aconteceu na América do Norte, em que os Estados Unidos, por exemplo, é uma mera extensão da sociedade europeia, porque os Estados Unidos têm um clima muito parecido com o clima da Europa, que é um clima frio, que é um clima do norte do globo, que a gente chama de clima temperado, que é o mesmo clima da Europa. Inclusive tem uma cidade lá na Inglaterra que o nome é York, e nos Estados Unidos virou Nova York, porque é só uma extensão da sociedade europeia. Então os europeus iam para os Estados Unidos para construir uma vida nova, para fugir de perseguição religiosa, de perseguição política, de crise econômica, e buscava construir uma vida melhor nos Estados Unidos. Enquanto que no Brasil, por a gente ter um clima tropical muito diferente da sociedade europeia, os europeus não tinham a mínima pretensão de vir aqui para morar, abandonar sua vida lá e construir uma nova vida no Brasil. O europeu não veio para trabalhar na terra brasileira, ele veio para comandar o trabalho dos escravizados. Então as elites de Portugal ganharam imensas quantias de terra aqui e pagavam trabalho escravo, compravam escravizados e obrigavam eles a trabalhar a terra para enriquecer esse senhor de engenho desgraçado e exportar essa matéria-prima lá para a Europa, enquanto o povo brasileiro passava fome, o negro africano era escravizado e uma minúscula elite enriquecia às custas do trabalho escravo e da fome do povo brasileiro. E é justamente essa diferença entre um clima tropical e um clima temperado que vai fazer com que o europeu não queira vir morar no Brasil. O europeu não vai largar a vida dele num mundo onde ele já está habituado, onde ele já conhece, está acostumado a esse clima frio, esse clima temperado, e vir para o Brasil, onde tem muito calor, onde é o clima tropical, a sociedade é completamente diferente. Só que justamente pelo clima ser diferente, eles perceberam que seria possível produzir aqui certas matérias-primas, como o café, como o açúcar, que não era possível produzir lá na Europa com o clima temperado. Então, como as condições eram de certa forma favoráveis, eles fizeram com
que a colonização brasileira fosse uma colonização de exploração e não uma colonização de povoamento como foi nos Estados Unidos. E essa lógica de latifúndio agroexportador, em que não se produz comida para alimentar o povo brasileiro, mas só certas matérias-primas para fornecer para a sociedade europeia, ela permanece ainda hoje em dia, porque o agronegócio produz para exportação, enquanto o povo segue passando fome. E a gente precisa ter em mente que o Estado brasileiro, ele nunca foi uma instituição criada para atender a maioria do povo brasileiro, para defender os interesses da sociedade brasileira como um todo. O Estado, ele foi fabricado desde o início para garantir os interesses dos latifundiários, para conservar esse sistema e dar continuidade a esse sistema em que enriquece uma minoria de latifundiários, enquanto a maioria do povo segue na pobreza, segue na miséria, segue passando fome, segue semi-analfabeto. Então lá no princípio eram os senhores de engenho que comandavam a sociedade brasileira. Aí quando tem a proclamação da República, por exemplo, lá na República Velha, quem comandavam eram os latifundiários de São Paulo e os latifundiários de Minas Gerais. Inclusive a Primeira República é conhecida como República do Café com Leite, porque os presidentes, eles alternavam entre os presidentes de Minas Gerais e presidentes de São Paulo, que eram presidentes que chegavam ao poder para defender os interesses dos latifundiários de Minas Gerais e de São Paulo. Aí hoje em dia a gente tem um Congresso Nacional completamente dominado pelos latifundiários, em que dos 513 deputados, mais de 300 deputados são da bancada ruralista, que vão defender os interesses dos latifundiários. Então vamos pegar o caso da Suzano, por exemplo. A Suzano é uma empresa multimilionária do setor do agronegócio, que produz celulose para exportação. A celulose é uma matéria-prima utilizada para fazer o papel. Aí a Suzano lucra milhões de reais todo ano, os acionistas da Suzano não pagam imposto, a Suzano exporta toneladas de celulose e também não paga imposto de exportação, destrói o meio ambiente, o preço do papel é caríssimo e esse papel não é dirigido ao povo brasileiro, é dirigido aos europeus, aos estadunidenses, à Austrália, para a China, e o próprio povo brasileiro não consegue comprar um caderno, não consegue comprar um livro, porque o preço do papel é muito caro. Então o Estado brasileiro, desde o início, ele é controlado pelos latifundiários para defender os interesses desses latifundiários safados. E quem alimenta o povo brasileiro, essa comida que chega no teu prato, o arroz, o feijão, a batata, é produzida por pequenos camponeses da agricultura familiar. É o MST, por exemplo, que está produzindo essa salada que tu tá comendo, esse arroz que tu tá comendo. Inclusive o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, porque se a gente dependesse do agronegócio para se alimentar, a gente estaria passando fome e o bagulho seria uma catástrofe generalizada. Então é isso, mano. Se tu curtiu o vídeo, já comenta, curte, compartilha. Compartilha no Facebook, no Instagram, no Orkut, em todas as redes sociais. Divulga o vídeo aí pra geral, engaja, se inscreve no canal, ativa o sininho, o bagulho é louco.